Boa noite, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Então, vamos para a nossa segunda aula desse curso de apologética. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre em que consiste a apologética e um pouquinho sobre algumas questões referentes já à relação entre fé e razão. A gente viu como que esse problema era tratado ali no início do cristianismo, quando os primeiros cristãos se depararam com a filosofia grega, com aquele ambiente já imerso dentro da filosofia, onde o cristianismo se desenvolveu. E uma das coisas que a gente viu é que isso que é tão comum hoje, que é a ideia de que existe uma oposição entre fé e razão, é uma coisa, num certo sentido, muito recente. Isso começa ali isso começa mesmo no iluminismo, ali, por volta do século XVIII, talvez um pouquinho antes, um pouco depois, mas isso começa no mesmo momento em que a educação se tornou obrigatória e universal, e isso no mesmo momento em que foi inventada a imprensa. Então, livros começaram a circular de uma maneira muito intensa. A igreja já não detinha mais uma hegemonia cultural, como tinha até então. Os jesuítas, que eram a ala intelectual combatente da igreja, já tinha sido, pelos próprios iluministas, destruídos. A ordem jesuíta foi apesar de ainda existir, tal como ela era antes, ela foi praticamente destruída, justamente com a intenção de que o nosso acesso à teologia, vamos dizer assim, ao patrimônio intelectual desenvolvido pelos primeiros filósofos cristãos fosse vedado, fosse rompido. A própria abolição do latim é algo que foi feito, segundo a gente entende, pelos estudos que a gente faz, foi feito nessa intenção. Então, criou-se um abismo entre o primeiro milênio do cristianismo todo, que foi um milênio de desenvolvimento intelectual assim, absurdo, de tal modo que a gente não tendo mais acesso àquilo e sendo bombardeado com uma série de novas mitologias, novas ideologias, novas interpretações da Terra, do cosmos, do mundo, da origem do ser humano, etc., que é o que começa justamente ali a partir do século XVIII, a nossa própria vida sendo tão intensamente modificada com a Revolução Industrial, tudo isso nos colocou praticamente num novo mundo, num novo contexto cultural, psicológico, social, que fez com que essa ideia de que a fé e a razão são coisas opostas, não só entrasse nas nossas mentes, como parecesse até muito razoável, né? Assim, tem um lugar na nossa mente que acha que fé e razão não são coisas conciliáveis. Por mais que nós sejamos cristãos, existe algo em nós que nos inclina a aceitar essa ideia, porque nós ouvimos isso na escola, nós ouvimos isso nos filmes que nós vemos na televisão e etc. E nós vivemos num mundo que já não é mais um mundo, vamos dizer assim, litúrgico. O nosso mundo já não tem mais, não respira mais aquela atmosfera sobrenatural, tal como respirava o mundo que antecedeu a esses últimos 300 anos. E nós vimos que, na verdade, o que os primeiros cristãos diziam é que a fé e a razão não podiam se opor por princípio, porque eram duas luzes com a qual Deus havia dotado o ser humano. Uma por natureza, quer dizer, o ser humano foi naturalmente constituído, dotado de inteligência, ou de razão, que para a gente é a mesma coisa, e uma sobrenaturalmente. Ele dá para o homem, através da graça, que é uma força que é infundida na alma humana, ele dá a virtude da fé, que é uma segunda luz que auxilia a inteligência, complementa a inteligência e, inclusive, capacita a inteligência a aderir a algumas verdades que sozinha a inteligência não poderia alcançar.
Então, assim, o verdadeiro cristão, aquele que foi batizado, que está em estado de graça, ele não acredita nas verdades da fé por um ato arbitrário da vontade. Eu decidi acreditar. Não, não é isso. A inteligência dele percebe aquilo como verdadeiro, ainda que ele não possa provar por A mais B aquilo. Mas o padre Garrigou Lagrange diz, como se fosse a fé é como se fosse um ouvido espiritual que é desenvolvido no fiel, pelo qual ele ouve uma melodia muito sutil, ligando todo o cosmos, toda a realidade, às verdades reveladas, de tal modo que ele percebe que tem uma inteligibilidade naquilo, tem uma lógica, uma ordem, que é muito mais bem explicada a partir das verdades reveladas. É uma coisa difícil de se verbalizar mesmo, mas quem já parou para pensar e para perceber isso sabe do que eu estou falando. Chega um certo momento da nossa vida espiritual que fica muito difícil não crer. Fica muito difícil você não crer, porque você fala assim, não é possível. Isso aqui faz muito sentido, isso aqui é muito real, as coisas realmente acontecem. E, ao mesmo tempo, as verdades que o mundo te oferece se tornam muito pálidas, muito fraquinhas, muito parciais. Elas dão conta de um aspecto ou de outro, mas são muito superficiais. Então, a postura tradicional é essa: fé e razão se complementam. Se complementam, não como duas metades, mas como duas luzes, uma mais luminosa do que a outra, e que, portanto, auxilia essa outra. Mas nós vimos também que a razão também auxilia a fé, na medida em que aquelas pessoas que ainda não têm fé vão apresentar contra as verdades reveladas uma série de argumentos, e tudo o que elas têm para poder apresentar esses argumentos é a luz da razão. Então, aqueles que não creem, os infiéis, eles vão apresentar contra as verdades reveladas uma série de argumentos, uma série de objeções, baseadas, assim, pelo menos a pretensão de quem argumenta é sempre que aquilo ali seja razoável, seja baseado na razão. Diante dessas pessoas é que a apologética começa a fazer sentido. Quer dizer, ela é uma maneira de você mostrar que ainda que as verdades nas quais você acredita, ainda que o objeto da sua fé não tenha sido alcançado por você pela razão, mas tenha sido revelado por Deus, a razão não pode se opor a eles, porque uma luz não pode se opor a outra luz. Esse é o grande objetivo da apologética. Não é nem tanto provar as verdades de fé, mas é provar que as objeções contra as verdades de fé são irracionais. Percebem a diferença? Porque tem verdade de fé que não dá para provar. Santíssima Trindade, que Jesus é Deus, essas coisas não dão para provar. Isso aí é uma parcela de luz na qual Deus quer que a gente creia mesmo. Eu vou explicar hoje o que é a fé do ponto de vista racional. Ele quer que a gente creia mesmo, porque vocês imaginam se todas as verdades reveladas pudessem ser provadas pela razão. A nossa soberba já é imensa. Se isso fosse possível, o ser humano se destruiria. Então Deus parece que reserva um percentual da verdade revelada que transcende a razão humana e que por isso a razão humana não pode prová-la, demonstrá-la. Tá? Na verdade, tem uma série de verdades naturais que também a razão não pode demonstrar. É que a gente não está acostumado a estudar essas coisas, e quando a gente quer legitimar a nossa opinião, a gente diz que aquilo ali é racional, mas existem vários meios da razão fundamentar algo, e só uma parcela muito pequena de coisas no âmbito natural, no âmbito da natureza, podem ser demonstradas por A mais B pela razão. É muito pouca coisa. A maior parte das coisas nós acreditamos, porque temos fé na autoridade dos cientistas, dos professores, dos escritores, etc. Uma outra parte, aquela a qual a gente se dedica a estudar. Cada um tem uma profissão, estuda alguma área. A gente adere àquelas verdades por experiência,
por razoabilidade, você avalia e vê que parece com muita certeza que as coisas são assim, mas se alguém te pedir para você provar matematicamente, você vai ver que não dá. Não, eu não consigo provar matematicamente isso, mas a experiência junto com a reflexão me mostra que é praticamente impossível que não seja assim. Mas não é tão impossível quanto é impossível que 2 mais 2 não dê em 4. Então, a matemática, por exemplo, é uma área na qual você pode usar a razão do ponto de vista demonstrativo, assim, é por A mais B, não tem como negar esse tipo de coisa. Agora, a matemática é uma esfera muito pequena da realidade. Todo o restante, biologia, química, cosmologia, física, sociologia, direito, tudo isso está num âmbito sobre o qual a razão tem um poder relativo. Por isso que as pessoas discordam muito nessas áreas. Você não vai ver o professor de matemática entrando em sala e falando, gente, descobriram agora, teve uma descoberta nova, 2 mais 2 não é mais 4. Né? Então, quando você for pegar o troco na padaria, lembra disso, 2 mais 2 não é mais 4, é 26. Não faz sentido esse tipo de coisa. Mas no campo da história, da sociologia, da química, a sua mente não recusa isso, porque você sabe que tem algo nessas áreas que não pode ser demonstrado absolutamente pela razão. O mesmo acontece com as verdades reveladas. Algumas coisas da verdade, alguns dados revelados podem ser provados e demonstrados pela razão. Outros não. Só que como as verdades da fé estão acima da razão, esses dados que não podem ser demonstrados, eles não podem ser demonstrados porque eles transcendem a razão. Eles transcendem a razão. No campo da natureza, o que a razão não consegue demonstrar é porque é confuso. Se você vai estudar, por exemplo, uma coisa como a sociedade, é muito confuso estudar a sociedade, porque envolve o interesse das pessoas, o sentimento, as decisões, a imprevisibilidade do mundo humano. Então a sua razão não pode calcular demais em cima da sociedade, porque o objeto é confuso e imprevisível. Então, por isso, tem coisas na realidade natural, no mundo físico aqui, que a razão não dá conta do ponto de vista exato. Por isso que a gente diz que as ciências naturais não são exatas. Tem um grau de inexatidão ali que vem do fato de que as coisas naturais são confusas, elas estão em movimento, elas se mesclam umas às outras. Agora, no campo da fé, do sobrenatural, as verdades que a razão não alcança não porque elas sejam confusas, mas porque elas são claras demais para a nossa razão, por assim dizer. É luz demais. Um negócio como Santíssima Trindade, Deus é uma única substância com 3 pessoas, isso é demais para a nossa razão. A nossa razão está limitada. Ela só consegue raciocinar em cima do que a gente percebe aqui. Ó. E a gente só percebe uma natureza e uma pessoa. Ninguém tem a experiência de uma natureza que tenha 2 pessoas ali dentro. Mesmo um caso como dupla personalidade, a gente sabe que é uma pessoa só. Agora, no âmbito do sobrenatural, algumas verdades reveladas são grandes demais para a nossa razão, então a gente não as compreende racionalmente por um excesso de luz que elas possuem, e não porque elas são confusas. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Então veja bem, a razão ela é sempre limitada, seja para analisar o mundo natural, seja para analisar o mundo sobrenatural. Mas sempre tem algo no mundo natural, assim como no sobrenatural, que a razão pode comprovar de uma maneira necessária, assim, não tem como você negar. Negar é afirmar aquilo. Ao longo do curso nós vamos dar vários exemplos disso. Tá? Então é dentro desse contexto que a gente vai explicar, desenvolver e exercitar isso que a gente chama de apologética, que nada mais é, como eu falei, do que um empreendimento que visa defender as verdades reveladas diante dos ataques da razão. Porque, ainda que a sua razão não possa compreender boa parte das verdades reveladas, ela também não pode questionar.
Porque uma luz não pode se opor a outra luz. Uma verdade não pode se opor a outra verdade. Quando isso acontece é porque em algum aspecto tem falsidade ali no meio. Então, a apologética vai ser a defesa das verdades reveladas diante dos ataques feitos pelos infiéis, no geral, se baseando na razão. O ataque se baseia na razão e a defesa também, porque se ele é infiel, ele não vai aceitar a autoridade da fé. Então você vai ter que usar a autoridade que é comum a todos os homens, fiéis e infiéis, que é a razão, para poder mostrar que não tem como a razão se opor à fé. E com isso tentar fazer o sujeito, além de defender a sua fé, tentar fazer o sujeito fazer o seu primeiro ato de fé. Quer dizer, ela também é um instrumento de conversão, porque se você fizer o trabalho bem feito, o sujeito vai falar, pô, é mesmo. Então, peraí, se tem mais luz aí, deixa eu beber um pouco dessa luz, deixa eu receber um pouco dessa luz. Bem, tem uma parte da apologética que ela é mais saborosa, que é quando a gente pega os vários temas e começa a mostrar por que aquilo ali está errado. Então, sei lá, vamos pegar, não vamos fazer isso agora, mas um exemplo a gente poderia pegar assim, o tema da evolução das espécies, do Darwin, e começar a mostrar as imprecisões racionais que tem nessa teoria. São inúmeras, a gente poderia mostrar. Ou poderíamos pegar um tema como o Big Bang ou a luta de classes, tem vários temas, a gente poderia fazer isso. Isso é mais saboroso. É saboroso, por um lado, porque compreender a verdade das coisas gera um deleite. Quando você entende uma coisa, essa luz da razão, ela te dá um deleite. A sua inteligência repousa. Do mesmo jeito que a sua língua repousa no saboroso, a inteligência repousa no verdadeiro. Então isso é gostoso. Mas também é muito gostoso porque atiça a nossa soberba. Você é colocado no lugar de quem está do lado da razão. É bom por duas razões, seja porque a sua razão repousa no verdadeiro, mas seja porque o seu ego também salta por cima do ego dos outros. Ainda mais hoje, com esse ambiente de internet, a apologética ela vira uma arma perigosa, porque você pode estar dando tiro nos outros e um na sua cabeça ao mesmo tempo sem perceber, porque você vai aumentando a sua soberba, aumentando a sua soberba. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente ainda não vai entrar nessa parte mais crítica, vamos dizer assim, mais analítica, porque eu acho importante que a gente primeiro entenda muito bem o que é a razão, como é que ela funciona, o que é a fé também. É claro que todo mundo aqui sabe por experiência o que é a fé, mas é importante saber conceitualmente o que ela é também, até para diminuir a nossa pressa um pouco e a gente conseguir ter o máximo de cautela e de prudência no exercício da apologética e a gente acabar não caindo a partir da prática de algo que serviria justamente para a defesa da nossa fé, para a nossa edificação e para a conversão dos outros. Tá, eu vou pedir a paciência, daqui a algumas aulas a gente vai começar já a analisar alguns temas, mas eu vou continuar o que a gente falou na aula passada, especificando um pouco melhor algumas coisas. Olha só, a tradição, ela reconhece de modo geral dois tipos de revelações. Dois tipos de revelações. Tem a revelação no sentido mais ordinário que a gente usa cotidianamente, que é aquela revelação feita a partir da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, do que Ele viveu, do que Ele ensinou. Isso é o que nós chamamos de revelação no sentido mais ordinário. Quer dizer, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se uniu com a natureza humana, veio até a Terra e ensinou coisas para os homens, pregou ali uma doutrina, um conhecimento, deixou sacramentos, etc. Isso aí é a revelação cristã, vamos dizer assim.
Mas todos os santos padres e os grandes teólogos e doutores da igreja diziam o seguinte, uma coisa que é muito óbvia, porque não só do ponto de vista racional, como do ponto de vista da própria Escritura, isso está na Escritura, eles reconheciam uma revelação anterior a essa, que não é a dos judeus, não. Tá? Vamos colocar a dos judeus junto com a do Cristo aqui. É uma revelação que eles chamavam de revelação natural. É uma revelação que Deus faz ao homem por meio das próprias criaturas, por meio da própria natureza. Como é que isso funciona? Isso funciona assim. Vocês imaginem que um artista, quando produz uma obra, ele deixa algo dele naquela obra. Aquela obra fala um pouco dele. Ela fala também de outras coisas, porque aquele artista não existe sozinho, ele existe num mundo cheio de coisas, então ele escreve um livro falando de outras coisas, mas é claro que lendo aquele livro você também compreende algo daquele artista, além de compreender algo sobre as outras coisas da qual o livro fala. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Agora vocês imaginem que esse artista é Deus, ele cria as coisas, e essa obra que ele cria não pode falar de outra coisa, só pode falar dele, pelo simples fato de que não tem outra coisa. Diferente do artista que está no mundo, junto com outros seres, Deus está sozinho, ele é absoluto. Absoluto quer dizer, ele não está ao lado de nada, ele está solto. Absoluto é solto de, ele existe independente de qualquer outra coisa. Então, se esse ser absoluto resolve produzir uma obra, criar, é claro que essa obra vai trazer vestígios, como diz São Boaventura, vai trazer vestígios que falam, que apontam para o autor dessa obra. E só para o autor dessa obra, para mais nada. Porque ela só poderia falar dele, não existe mais nada ainda. Vai passar a existir a partir dessa obra que ele vai fazer. Então todos os santos padres, os doutores da igreja vão falar, olha só, a criação, o conjunto das criaturas já é um livro sagrado. Liber mundi, como diz São Tomás de Aquino. A natureza já é um livro sagrado. Inclusive Adão não precisava, os mais próximos lá de Adão não precisavam de escritura, porque a inteligência deles não estava tão embotada como a nossa, e eles conseguiam ler na própria natureza isso. Até mais do que isso, Deus falava diretamente com eles. E é inclusive por isso que a Bíblia, que as Escrituras se remetem o tempo inteiro às criaturas. Hoje mesmo alguém estava me perguntando o que quer dizer uma terra que emana leite e mel. Então, se vocês repararem, as Escrituras estão falando o tempo inteiro das criaturas. É a sarça ardente, são as águas, é a pedra, entendeu? É um ramo de oliveira, é a serpente, é o leão e assim por diante. Ela só faz isso porque as próprias criaturas são, em relação a Deus, uma espécie de fotografia, uma espécie de manifestação em escala menor daquilo que Deus é, daquilo que Deus quer, do próprio plano de Deus, do próprio Logos divino. Eu sei que isso é um pouco estranho para a gente hoje, tá? E às vezes parece até paganismo. Inclusive é importantíssimo saber isso aqui, porque boa parte das pessoas que abandonam o cristianismo e vão para religiões de tipo oriental, boa parte disso, e isso aconteceu comigo durante uma época, elas vão porque o cristianismo, na medida em que ele perde de vista essa revelação que antecede a revelação escrita, ele parece que esvazia um pouco a sua experiência do mundo. E foi por esse esvaziamento que começou a entrar essas concepções mecanicistas do mundo. O mundo é uma máquina, o mundo é só matéria, o mundo é só átomo. E se você começa a pensar demais o mundo dessa maneira, em última instância você vai ser levado à conclusão de que o mundo não precisa de Deus. Porque ele é uma máquina, é um monte de partículas que se encontram, se auto-organiza, e para que eu preciso de um Deus? Como diz o Drauzio Varela,
isso é mais milagroso do que os milagres de Jesus Cristo. Tem um texto dele onde ele diz isso, fala assim, eu não preciso acreditar nos milagres de Cristo porque o choque de partículas que produziu o mundo é um milagre muito maior do que a multiplicação dos pães. Mas a tendência natural vai ser essa. Se você perde de vista que Deus é o Criador das criaturas e que esse Criador está presente, que a palavra dele se manifesta nesse discurso, ou melhor, se você perde de vista que a própria natureza é um discurso divino, um abismo é colocado entre você e Deus, do ponto de vista das criaturas, do mundo externo. E esse mundo externo vai ficando material, ele vai ficando grosseiro, ele não é mais vivo. E aí abre-se espaço para essas concepções materialistas do mundo, que vão te afastar de Deus. Então, mas por que eu estou falando disso? Porque olha só, essa revelação natural, quer dizer, as marcas que Deus deixa no mundo físico, que são manifestadas na beleza das coisas, na ordem das coisas, na qualidade que as coisas apresentam, tá? Sobretudo na beleza e na harmonia do mundo. Tá? Esse é o grande sinal que Deus deixa nas coisas, além de indefinidos outros. Mas o grande sinal é a beleza, a harmonia e a ordem que nós podemos perceber no mundo. Esses sinais que Deus deixa na natureza e que torna a natureza muito mais do que um conjunto de coisas soltas, um grande livro que pode ser lido pelo homem, ele tem como correlato no homem uma capacidade que o homem possui de fazer a leitura desse livro. Deus não daria um livro para o homem sem que o homem tivesse a capacidade de ler esse livro. E qual é a capacidade, qual é o instrumento que o homem usa para ler esse livro? Primeiro, são os 5 sentidos, que é a primeira fonte pela qual a beleza e a harmonia do mundo entra para você. Mas, em última instância, é a inteligência. Porque na medida em que você começa a perceber essa beleza externa do mundo, como diria Platão, você vai vendo que o pôr do sol é bonito, as árvores são bonitas, os rios são bonitos, os animais são bonitos, as pessoas são bonitas. Daqui a pouco você vai percebendo, peraí, mas a relação entre os animais com as plantas e com as estações também é bonita. A relação do homem com o outro homem também é bonita. O fato de você existir numa sociedade e poder sentar num banco que não foi feito por você, mas foi feito por outros homens que nem sabiam quem era você, isso também é uma ordem e também é bonito. E é mais bonito do que a ordem visível. Então o homem vai, aos poucos, ele vai percebendo que existe uma ordem invisível por trás das coisas. Uma ordem mais profunda, que mostra que existe uma lógica, uma inteligência por trás da natureza. E o que no homem é capaz de ler essa lógica interna é a inteligência, é a razão. Inteligência significa intellegere, é a capacidade de ler por dentro, de ler aquilo que está na profundeza das coisas, de ler aquilo que os sentidos não são capazes de ler. Então, a revelação natural corresponde à inteligência humana. Deus criou o mundo, criou a natureza, criou o conjunto das criaturas. Esse conjunto das criaturas é como se fosse um livro, é a primeira revelação. E ele dotou um dos seres, uma dessas criaturas, quer dizer, uma espécie de criaturas, que é o homem, de uma capacidade de ler esse livro. E essa capacidade é o que a gente chama de inteligência. Por que eu estou dizendo isso? Porque a razão humana, a inteligência humana, ela é muito mais do que uma capacidade de raciocinar. Ela é uma capacidade de receber uma revelação. Uma revelação que é natural. A inteligência humana ela é como se fosse uma cera na qual as coisas do mundo são impressas. Você vai recebendo a verdade que as coisas vai te mostrando. Ela é passiva, ela não é ativa. Entender uma coisa é receber na nossa inteligência
a verdade que essa coisa transmite. E se as coisas transmitem verdades, elas estão revelando alguma coisa, elas estão mostrando alguma coisa. Um grande teólogo chamado Joseph Pieper, ele dizia isso: a razão, tal como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Platão, Aristóteles entendiam, não é uma simples capacidade de raciocinar, como nós somos levados a crer hoje. Ela é uma capacidade de receber uma informação, uma revelação natural. Por si só, ela não pode receber a revelação sobrenatural, que vai depender da fé. Mas a revelação natural, ela foi feita para recebê-la. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Sim? Diga. Se você perde de vista que a natureza é uma maneira da palavra divina. Quem já leu o livro da sabedoria, sabe do que eu estou falando? Leia o livro da sabedoria. O livro da sabedoria está inteiramente, o tempo todo falando disso. Eu estava junto com Deus quando Ele fez tudo isso. E eu estou nas praças, nas montanhas, nas fontes, gritando o tempo inteiro para os homens, mas os homens não me ouvem. Essa sabedoria a tradição assimila com o próprio Cristo, é o Logos divino. Então, o que se manifesta nas coisas, o que se manifesta nas coisas é o próprio Logos divino, é o Verbo divino. Deus fez as coisas com a sua palavra. A palavra manifesta o verbo interior, a ideia. Então, é o próprio Cristo que se insinua para a razão humana através das criaturas. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a gente tem que entender muito bem o que é a razão humana. Ela não é uma calculadora que nós temos. Ela é, antes de tudo, uma capacidade de receber uma verdade que se manifesta para nós através das coisas. E essa verdade já é o Cristo, em alguma medida. Porque as coisas foram feitas por meio do Verbo. E se elas trazem alguma marca, elas trazem a marca do seu Criador. Estão percebendo? Então, se você perde a ideia de que as criaturas possuem uma espécie de tecido revelador, né? O que é uma coisa muito, muito óbvia, porque você vê a obra de arte humana nada mais é do que, você vê, se o homem consegue pegar uma matéria-prima qualquer e transmitir um conteúdo através dela, é isso que a gente chama de arte, de técnica, ele faz isso porque ele é dotado de inteligência. Então a matéria para ele não é só um obstáculo ou um alimento que ele destrói para se nutrir. Ela se torna uma matriz, uma comunicação, uma matéria para ele comunicar alguma coisa. É aí que está a nobreza do homem do ponto de vista em relação aos animais. O homem é artista. Os animais até se utilizam da matéria assim também, mas de uma maneira muito primitiva. Nas cores das suas penas, o pavão abre o leque das suas penas. É uma comunicação muito primitiva se você comparar com a técnica humana. Ele faz isso porque ele é inteligente. Deus sendo uma inteligência, ele não poderia fazer um mundo, um conjunto de criaturas que não dissesse nada sobre aquilo que ele é. Se você meditar muito bem nisso, isso é impossível. É impossível. É impossível uma inteligência agir sobre uma matéria sem tornar essa matéria inteligível. Estão entendendo? É claro aliás, é por isso, aí a gente vai entrar na revelação agora. É por isso que, quando a gente vai ler o Evangelho, a gente não lê o Evangelho só buscando as palavras do Cristo, mas a gente lê os gestos do Cristo. A gente lê os lugares onde Ele entrou, as montanhas que Ele subiram. Não sei se vocês já leram as homilias dos grandes doutores e santos consagrados. Eles não focam somente no que Cristo disse. Ou as homilias que a gente ouve aqui, se vocês prestarem atenção, o padre vai lá e fala assim,
essa cidade aqui de onde ele saiu significa isso. E ela indica tal aspecto da sua vida, tal aspecto da sua alma. Cristo aqui estava falando sentado para simbolizar isso. Nessa outra passagem ele falou em pé, porque ele está querendo simbolizar uma outra coisa. Pensem bem, se Cristo é a verdade, cada gesto dele, cada passo dele, cada cena do drama da vida dele, está dizendo alguma coisa para a gente. É por isso que a gente medita na paixão de Cristo. O que significa que Deus caiu com a cruz, caiu 3 vezes ao carregar a cruz? Ele está dizendo alguma coisa para a gente com aquilo. Num certo sentido, isso já acontecia com as criaturas. Ele já está dizendo algo para nós com a chuva, com a neve, com a terra, com o céu. E por isso que quando ele vai falar, ele se refere ao que nas parábolas? Ao trigo, ao céu, à terra, à chuva. Ó. Estão percebendo? E a própria vida do Cristo, os gestos, o caminhar, os movimentos que ele faz, são imagens inteligíveis. Aquilo não é só Na nossa vida não é assim, por quê? Porque nós não somos uma inteligência, nós temos uma inteligência. Então, às vezes eu aceno para uma pessoa e isso tem um sentido. Mas às vezes uma pessoa acena para mim lá do outro lado porque ela achou que eu acenei para ela, mas eu só estava coçando a cabeça. Quer dizer, às vezes as coisas que eu faço têm sentido, às vezes não. Mas por quê? Porque eu não sou o Logos divino. Eu tenho uma capacidade lógica aqui, eu participo desse Logos em algum grau. Mas o Cristo não. O Cristo, tudo o que ele faz tem algum sentido. Só que, quando a gente pensa nessa segunda revelação, que é a revelação num sentido mais ordinário, porque a gente fala mais dela, mas ela é mais extraordinária. A encarnação é um acontecimento mais grandioso do que a própria criação. Então ela é uma revelação extraordinária, eminente. Essa revelação, ela faz chegar até nós pelo próprio veículo dela, que é um Deus encarnado, que é um Deus que se faz homem. Ela já mostra que ela está fazendo chegar até nós ordens, verdades, que transcendem a nossa capacidade racional. Os próprios milagres atestam isso. As coisas que Cristo diz, as coisas que acontecem com Ele. O sujeito morre e ressuscita. O sujeito sobe aos céus. Ele fala que Ele é homem, é filho do homem, mas é filho de Deus ao mesmo tempo. Essas coisas estão além da nossa razão. E se Ele quer que nós compreendamos essas coisas, se Ele quer que nós aceitemos e compreendamos essas coisas, Ele tem que nos dotar de uma capacidade pela qual nós possamos aderir a essas coisas, a essas verdades. É aí que entra a fé. Então, se a inteligência é a capacidade de ler a revelação natural, que se insinua na natureza, a fé é a capacidade que Deus nos dá, ela não é natural, ela é sobrenatural, é Deus que infunde em nós, é a capacidade pela qual nós nos tornamos aptos a ler, a aceitar e a compreender, a conhecer as verdades sobrenaturais que são reveladas por Jesus Cristo, pelos profetas e por toda a tradição ali que vai culminar na encarnação. Então vocês vejam que fé e razão são coisas análogas. São coisas análogas. São parentes, ó. Só que cada uma está numa escala diferente. Até por isso elas não poderiam se opor. Você só pode opor mesmo coisas que estão numa mesma escala. É por isso que não dá para opor direito Deus e o diabo. Dá para você opor o diabo a São Miguel. Dá para você pensar essa oposição, mas Deus e o diabo está servindo Deus. Não tem essa. Ele foi criado por Deus, eles estão em ordens diferentes. Mesma coisa, a fé diz respeito a uma ordem sobrenatural. A razão diz respeito a uma ordem natural. Só que tem um detalhe.
a ordem natural fala da mesma coisa que a ordem sobrenatural fala. O mundo natural, ele fala de Deus para a gente. Ele fala de Deus. Sim, e por isso ele serve a fé. E a revelação fala da mesma coisa, fala de Deus. É claro que a revelação, como eu disse, ela fala mais. Porque uma coisa, o exemplo que eu costumo dar para os meus alunos, uma coisa é vocês ficarem me vendo, quer dizer, na escola onde eu dou aula, todo dia eu chego, aí os alunos ficam reparando, né? A roupa que você usa, o carro que você usa, a música que você está ouvindo no carro. Aí disso ele vai tirando um monte de conclusão sobre você. Isso seria o quê? O esforço humano, racional, de compreender algo das coisas a partir da natureza. Percebe? Você está observando o fenômeno, usando a sua razão para coletando vestígios, a música que ele está ouvindo hoje, o tipo de roupa que ele usa, o corte de cabelo dele. Por esses vestígios você vai, de algum modo, compreendendo algo da essência daquela pessoa. Só que, com esse procedimento, os meus alunos vão conseguir chegar a um número muito pequeno de verdade sobre mim. Eles vão alcançar alguma coisa, estão sujeitos a vários erros, mas assim, é um instrumento de conhecimento legítimo, que deve ser respeitado. Aliás, Deus deu a razão para a gente possa fazer isso. Agora você imagina um dia que eu chego em sala de aula e falo assim, gente, agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha vida. Vocês já ouviram um testemunho de uma pessoa? Quando a pessoa dá um testemunho, você fica assim, nossa, eu jamais podia imaginar que tudo isso aconteceu com essa pessoa. Isso é uma revelação. E é isso que Deus faz. Primeiro ele te dá vamos dizer assim, um tecido de sinais, de símbolos, de coisas, para você exercitar a sua razão e tentar encontrá-lo. E é possível. São Paulo diz, Deus nunca abandonou os homens, ele sempre permitiu aos homens que o conhecessem através das criaturas. Então, nas cartas de São Paulo, quando ele vai falar, fazer um elogio dos gentios. Então ele fala, Deus nunca abandonou os gentios, ele sempre esteve presente indiretamente através da natureza. Aí a gente entende até a idolatria. O que é idolatria? É você parar de ver aquilo que a natureza te mostra e ficar olhando para a própria natureza. Como quando você aponta a lua e a pessoa, ao invés de olhar para a lua, ela olha para o seu dedo. Percebe? Isso é idolatria. A idolatria é um risco próprio da revelação natural. Que é você começar a cultuar o sol, ao invés de entender que o sol foi feito para te dizer algo de Deus, para te dizer que tem um sol espiritual. Percebe? Uma luz metafísica, por assim dizer. Mas o fato é que existe então essa revelação sobrenatural que ela equivale, nesse exemplo que eu estava dando, a um testemunho. Agora é Deus que veio e falou um monte de coisa dele para você. E é natural que a sua razão fique meio enlouquecida e até julgue essa sabedoria que Deus está revelando como loucura. Diz que falou, a sabedoria divina para os homens parece loucura. Parece loucura, mas o que é loucura para Deus é mais sabedoria do que a maior das sabedorias humanas. Parece loucura porque, quando eu conto isso para os meus alunos, eu brinco com eles, porque eu falo para eles assim, se eu falar para vocês que eu já fui cantor de funk, vocês vão acreditar? Eles falam, não, claro que não. Eu pego e falo, eu fui, é verdade, eu fui cantor de funk. Fazia rap e cantava funk, com boné, com a chapa de ferro assim no boné. Olha só, quem ia descobrir isso? Na época não tinha máquina digital, ninguém tirou foto. Eu gravava em fita cassete, que nem existe mais. Ninguém vai saber disso, só se eu contar. Qual é a contrapartida de uma revelação como essa? Você pode acreditar ou não. Isso não pode ser provado. Percebe? Isso não pode ser provado. Mas você pode mover a sua inteligência a aderir a isso.
O que é a fé? A fé, olha só, se eu falo assim para vocês, para a gente começar a caminhar para o final. Se eu falo assim para vocês, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Tem como duvidar de um negócio desse? Não tem como duvidar de um negócio desse. Se todo homem for mortal, e se Sócrates for homem, Sócrates tem que ser mortal, não tem como. Tá? Isso é o que a gente chama de dedução lógica. Isso é um conhecimento racional que não tem como você negar. Tá? Com as verdades reveladas não dá para fazer isso. Eu não posso deduzir para vocês aqui, nem eu posso fazer isso, que eu fui cantor de rap, de funk. Não dá para fazer isso. Tá? E nem vocês menos ainda vão conseguir concluir isso do pouco que vocês me veem. Percebe? Então, qual é a única opção? Vocês podem crer no que eu estou falando. Vocês podem crer no que eu estou falando. E o que é crer? Crer é quando a sua inteligência, não podendo aceitar algo por força da dedução lógica, como nesse exemplo que eu dei agora, né? O professor de matemática não precisa ficar ele não precisa ficar fazendo muito esforço para vocês aceitarem que 2 mais 2 vai dar 4. Ele demonstra. Demonstrar é o seguinte, ó, a sua inteligência tem que aceitar, não tem jeito. Quando você não pode demonstrar uma coisa, tá, a sua inteligência não vai aderir àquilo por necessidade. A própria verdade não vai conseguir, não vai ser suficientemente forte para mover a sua inteligência a aceitá-la, porque ela não é uma verdade lógica. Estão compreendendo isso? Então você vai ter que fazer uma forcinha para a sua inteligência aceitar aquilo. Então você move a sua inteligência na direção daquela verdade, para que ela aceite aquilo. Isso é a fé. Santo Agostinho diz, fé é pensar concordando. Então você está pensando numa verdade revelada, mas a própria verdade por si mesma não tem força para fazer a sua inteligência aceitar. Essa força vai vir de onde? Primeiro de você. Você vai mover a sua inteligência naquela direção. Só que aquela verdade, ela é muito... Fazer isso com as pessoas é fácil. Por exemplo, quando eu falo aqui que eu sou funk, que eu fui cantor de funk, algumas pessoas ainda devem ficar com dúvida. Ah, ele deve estar falando só como um exemplo aqui para dar aula. Não, mas não é exemplo. Realmente aconteceu. Aquelas que me conhecem mais, por exemplo, sei lá, a Érica aqui, ela fala assim, não, mas o Sérgio, sei lá, até hoje ele não me enganou de nada, confiar. Aí a pessoa confia. Então, o que faz você mover a sua razão pela vontade para que ela aceite aquela verdade que foi revelada, é a confiança que você tem na pessoa que está revelando. Sabe quando alguém te conta algo, você fica assim, cara, não tem porquê essa pessoa mentir para mim. Não tem porquê. E você acredita. O fato é que as pessoas são muito complicadas, e sempre existem em nós regiões, né, pelas quais nós podemos acabar falando uma mentira. Então, mesmo nesses casos, ainda fica um sentimento de suspeita. Eu vou acredito nessa pessoa, ela nunca mentiu para mim, acho que não tem porquê. Se ela estiver mentindo agora, paciência. Me fez de trouxa, eu não confio mais. Agora, quando Deus te revela alguma coisa, não tem como ele mentir. Não tem como ele mentir. Quando Deus te fala alguma coisa sobre ele, a possibilidade do engano e da mentira, ela está fora de questão, pela própria definição de Deus. É claro que isso aqui que eu estou falando vale para a gente que é cristão, que já fez o ato de fé. Para um ateu, a gente vai ter que usar um discurso diferente. Primeiro tem que provar para um ateu que Deus existe, depois que se ele existe, ele não pode mentir, para aí você conseguir chegar nesse ponto. Mas a gente está na introdução aqui. Então, Deus te revela uma série de coisas e não tem como você duvidar do que Ele te revela. E por isso você vai lá e força a sua inteligência a aceitar aquilo que Ele te revelou. Mas como aquela verdade que Ele te revelou é grande demais para a sua inteligência, só pela sua força ela não consegue aceitar aquilo. Ela não consegue. Mesmo se você forçar, vocês já ouviram gente falar assim, eu tento acreditar nesse negócio da religião, mas eu não consigo.
Quando ele fala, eu tento acreditar, quer dizer que ele está forçando a inteligência dele para ela aceitar. Mas ele não consegue. O que está faltando ali? Está faltando o que a gente chama de graça. Então, a fé, ela é a inteligência, ela é uma adesão da inteligência a uma verdade revelada, adesão que só pode ser dada quando a inteligência é movida pela sua vontade, já que aquela verdade por si só não tem força para te convencer, ela não é lógica, certo? Então, a fé é uma adesão da inteligência a uma verdade revelada, a adesão que só é possível porque ela está sendo movida pela vontade, você quer aquilo, então você força a sua inteligência a aceitar aquilo, mas como a sua inteligência não tem força suficiente, nem a sua vontade para aceitar uma verdade tão ampla, Deus te manda uma graça. No momento mesmo em que Ele vê que você está crendo, Ele te manda uma força. Essa força é que vai fazer com que você desenvolva aquele ouvido que eu falei, citando o padre Garrigou Lagrange. Essa força da graça é que vai começar a gerar na sua alma aquela impressão assim, nossa, não é que eu estou acreditando nesse negócio mesmo e que agora eu não consigo não acreditar mais? Não é que isso está me parecendo realmente evidente? Isso aí, uma pessoa não consegue ter somente forçando a sua inteligência a aceitar uma verdade revelada. Isso aí é o próprio Deus que está se manifestando para você, ainda que você não esteja percebendo, Ele está se manifestando pela graça, e é como se Ele desenvolvesse a partir disso em você uma confiança. E aí você consegue aderir àquela verdade. Então, a fé, ela é uma capacidade pela qual você adere a uma verdade revelada. Essa adesão não é lógica, então ela não é natural, ela tem que ser forçada pela sua vontade, mas a sua vontade não tem força suficiente para isso, porque essa verdade revelada é muito grande. Então Deus manda a graça, que ilumina a sua inteligência e convida a sua vontade. Como diz São Tomás, a graça ilumina a inteligência, para você ver a inteligibilidade daquilo, a verdade daquilo, e convida a sua vontade, quer dizer, ela soma a força dela à sua vontade, para que a sua vontade consiga impulsionar a sua inteligência a aceitar aquilo. E quanto mais você aceita aquilo, pela força da vontade, mais você vê daquilo. E quanto mais você vê, mais você ama aquilo. E aí a fé vai se unir na caridade. Quer dizer, a sua inteligência, onde está enraizada a fé, vai se unindo à sua vontade, onde está enraizada a caridade. Isso é o motor da sua santificação, que se for progredindo, no final você vai estar vendo essas coisas. Aí é chamada contemplação infusa. Você começa a ver, tem santo que vê a Santíssima Trindade. Ele volta e fala, não dá para explicar, mas eu vi. Por que ele viu? Porque nele a fé e a caridade estão perfeitamente unidas. E a iluminação da inteligência e a atração da vontade por Deus, pela graça, é muito grande. Aí aquilo vai se tornando manifesto, é o conhecimento que vem pela fé, como diz as Escrituras. O que eu quis fazer aqui hoje? Quis explicar essas duas ordens de conhecimento, o conhecimento racional e o conhecimento que vem pela fé, que é mais complicado, a gente vai falar disso em outros momentos, mas para mostrar para vocês que existe uma razoabilidade na fé. Existe uma razoabilidade, não é uma simples adesão do nada a uma coisa que te falaram como se fosse uma história da carochinha. Não é isso. Tem uma mecânica, tem um processo psicológico ao qual se soma a força da graça, pelo qual o ser humano se torna capaz de crer em coisas que para a maior parte dos homens, não vou dizer a maior parte, mas que para os infiéis são completamente absurdas. Eu me lembro quando eu não acreditava, quando eu não cria, eu falava assim, cara, isso é completamente absurdo, não faz sentido nenhum. Deus virar um ser humano, não tem sentido nenhum um negócio desse. E é assim que parece para muitas pessoas. A apologética, por que a gente tem que partir desse ponto? Porque a apologética vai fazer a ligação entre essas duas coisas. Você vai usar a razão, que trabalha em cima da revelação natural, para conduzir o sujeito, para defender a sua fé e para conduzir o sujeito até o primeiro ato de fé dele,
onde a graça vai começar a mover a vontade dele, iluminar a inteligência dele, para ele começar a ver esse mundo maravilhoso, essa verdade maravilhosa, diante da qual as verdades racionais ficam até pálidas. Tá? É isso, gente. Eu só vou precisar fazer uma coisa. Hoje eu não vou poder responder perguntas, tá? Porque como atrasou um pouquinho, a minha esposa precisou vir hoje para conversar com o padre. Os meus filhos estão na casa dos avós e a gente precisa resgatá-los lá. Mas se vocês, as dúvidas que vocês tiverem, por favor, anotem. Vocês podem ou me procurar pela internet ou na aula que vem a gente começa a responder nessas dúvidas. Deu para entender mais ou menos? Sim? A gente vai voltar nesse tema. Todos esses temas são circulares. A gente vai voltar neles várias vezes e vamos esclarecendo cada vez que a gente retornar a eles, para que a coisa fique bem clara. Então a gente está na fase de entender os instrumentos que a gente vai usar para poder, de fato, exercer a apologética. Tá bom? Então, obrigado pela presença. Desculpa não poder responder às eventuais perguntas hoje.